que fiquem em posição de respeito para a execução do hino nacional. Neste momento, agradecemos o silêncio e a atenção do público para a exibição do vídeo. O Conceia voltou! Bom, o Conceia, ele é o espaço legítimo para confluir, convergir e articular todas as dinâmicas, propostas, compromissos do governo, né? E não só o governo federal, porque isso reverbera nos governos estaduais e nos governos municipais, para a gente criar uma grande articulação, não apenas acabar com a fome no Brasil, mas garantir a alimentação adequada e saudável para toda a população. É um espaço que dialoga as políticas e que muda a vida da pessoa lá no campo. Além de escutar, né, porque é um espaço de construção coletiva. E essas políticas impactam direto na vida daquele agricultor, daquela agricultora lá na base. Nós, então, temos uma bandeira muito cara para nós, que é a soberania alimentar. Se debater a segurança, sim, é necessário garantir que as pessoas possam ter alimento. Mas, mais que isso, é preciso debatermos qual alimento a gente quer. A comida de qualidade, de verdade, que somos nós que produzimos, os agricultores, agricultoras familiares, sobretudo nós mulheres, é questão de vida, é saúde.
Então, ter uma alimentação saudável, de qualidade, significa você ter vida. Quando a medida provisória 870 é publicada e a extinção do CONSEA está lá atestada, um grande movimento foi mobilizado, tanto nacional quanto internacionalmente. A sociedade civil ela não se desmobilizou e não ficou parada. Tanto que esse retorno do CONSEA, ele não é começar do zero, mas é um continuar num outro patamar. No momento em que o presidente Lula reassume na sua posse o compromisso de, novamente, acabar com a fome no nosso país. Reassumo o compromisso de cuidar de todos os brasileiros e brasileiras, sobretudo daqueles que mais necessitam, de acabar outra vez com a fome neste país, de tirar o pobre da fila do osso para colocá-lo novamente no orçamento da União. Então, a retomada do CONSEA, isso nos fortalece, trazendo a nossa pauta e mostra que a gente está mais do que nunca junto nessa construção. Então, a gente vai se reencontrar. Esse sentimento de reencontro é muito importante, porque é um sentimento de dizer, olha, apesar deles, nós estamos aqui para continuar a contar essa história do CONSEA. E é isso que a gente precisa para acabar com a fome e garantir a alimentação saudável para todas e todos. A gente precisa estar conectado com a realidade, com as experiências que existem e fazer com que a política pública se atualize, se movimente, chegue aonde ela precisa chegar, coisa que é extremamente desafiadora, mas ela é possível quando esse diálogo existe. Pedimos, neste momento, aos ex-presidentes do CONSEA, Luiz Marinho, Francisco Menezes, Renato Maluf e Maria Emília Pacheco, e os ex-secretários gerais do CONSEA, Benedita da Silva, Patruza Ananias e Tereza Campelo, que se levantem, por gentileza, para uma salva de palmas em reconhecimento pelo seu trabalho. Neste momento, a senhora Sandra Marli, agricultora familiar do estado do Paraná e coordenadora do Movimento de Mulheres Camponesas, declamará poema de sua autoria. Bom dia, presidente Lula. Bom dia a todas, todos e todes. Soberania alimentar. Para construir soberania e segurança alimentar, é necessário a mulher camponesa, a indígena, a negra, valorizar sua história, sua cultura e o conhecimento popular. De lutas, organização e produção, experiência socializar. Soberania é luta multifacetada, é saber dizer não. A imposição do sistema capitalista, racista e patriarcal e a subserviência da nação. Enfrentar o agronegócio nos nossos territórios. Acabar com transgênicos, agrotóxicos e mineração, que causam doenças, fome, morte e degradação. Uma pergunta nos causa inquietação. Se são as mulheres rurais, pessoas negras e povos indígenas que alimentam o mundo, por que no Brasil, em seus rostos e corpos, a fome tem maior projeção? Comer é um ato político. E a comida de verdade promove hábitos alimentares saudáveis no campo, na floresta e na cidade. Comida de verdade é garantia de vida e dignidade. Hoje, para nós, é um dia histórico e de celebração. A volta do CONSEA significa espaço para que nossas vozes sejam ouvidas, porque nós temos muito a dizer sobre quais caminhos percorrer para alcançar a soberania alimentar e nutricional.
E a luta contra a fome é cimento nessa obra de reconstrução. Construir soberania, aliar prática e teoria nas lutas do dia a dia para fazer transformação. O Conceia voltou! Neste momento, a agricultora urbana Osana Alves do Nascimento fará entrega ao presidente da República de uma cesta de alimentos produzidos pelo Instituto Horta Girassol e pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, como um sinal de gratidão de agricultoras e agricultores urbanos, periurbanos e familiares agroecológicos do Distrito Federal, em celebração à volta do Conceia e tudo o que isto representa para o povo brasileiro. Essa cesta de alimentos é uma pequena demonstração de que, com boas políticas públicas, a agricultura familiar pode produzir comida de verdade nos campos e também nas cidades. Acompanharemos agora as palavras do presidente do Conceia do Rio Grande do Norte e coordenador da Comissão de Presidentes de Conselhos Estaduais, Jean Pierre Tertuliano Câmara. Excelentíssimo senhor presidente Lula, nosso bom dia. É uma honra estar aqui nessa solenidade de posse do Conselho Nacional e nosso reconhecimento e admiração expressa na sua pessoa enquanto presidente de honra do Conselho. Meus cumprimentos à nossa querida primeira-dama Janja Lula, aos ministros de Estado que estão aqui, representando as demais autoridades parlamentares. Meus cumprimentos à minha queridíssima presidenta do Conselho Nacional, Elisabetta, em nome de quem cumprimento também todos os representantes da sociedade civil, profissionais e gestores públicos comprometidos. Senhoras e senhores, a realização dessa solenidade de posse do Conselho Nacional representa um momento histórico que reafirma, em primeiro lugar, a importância da participação social na construção da cidadania e da democracia, contra as manifestações de insegurança alimentar, do racismo e de todas as formas de preconceito. A reativação do Conceia pelo presidente Lula em 2003, que permitiu que esse espaço fosse protagonista de um processo de transformação da segurança alimentar institucional em uma política de Estado. Agora, em 2023, pela segunda vez reativado, sob a liderança do nosso querido presidente Lula, o combate à fome ganhou novamente a centralidade, ganhou importância, ganhou prioridade na agenda pública brasileira e na agenda internacional. Infelizmente, um círculo virtuoso de políticas públicas que retirou o Brasil do mapa da fome foi interrompido por um desgoverno anterior que, nos últimos anos, efetivamente piorou os indicadores sociais e aumentou a extrema pobreza, alargando o alto grau de insegurança alimentar em que vivemos. Dessa forma, a fome, infelizmente, reside nos lares brasileiros, especialmente nos lares rurais e periferias das cidades, junto à população negra, nos lares chefiados por mulheres e onde há crianças. Enquanto esse quadro efetivamente
acontece a partir da ruptura democrática iniciada com um golpe que retirou do mapa da fome e, consequentemente, desmantelou o sistema de proteção social das políticas públicas, sobretudo destinados à agricultura familiar camponesa, aos povos indígenas, aos povos de comunidades tradicionais. Acentuou o poder das corporações do agro, do hidro, do helionegócio, com a liberação de agrotóxicos nocivos à saúde humana e ao meio ambiente. E a extinção do Conselho Nacional e outros espaços de participação de luta e de voz da sociedade brasileira. Em 2019, os conselhos estaduais iniciaram uma árdua jornada para denunciar o desmantelamento do Sistema de Segurança Alimentar Institucional com a extinção do CONSEA pela medida provisória 870. A decisão de extinguir o Conselho Nacional não teve consequências formais no funcionamento dos conselhos estaduais e municipais, mas gerou um efeito cascata em governos que não se sentiam à vontade com a presença do povo. Essa desconfiguração do CISAM rompeu a definição das diretrizes e prioridades para o enfrentamento à fome, o rompimento do pacto federativo e a desarticulação com a sociedade civil. O governo anterior atingiu ferozmente este conselho, fez ecoar vozes de todos os territórios por comida de verdade, provocou a mobilização da sociedade civil organizada para grandes atos públicos e políticos, como boquentaço, audiências públicas, manifestações públicas e iniciativas de emendas à medida provisória 870 no Congresso Nacional pelo Volta Conselho. Enfatizamos que os pobres não podem arcar com a responsabilidade da crise instalada no governo anterior. Tragédias humanas foram vivenciadas com a pandemia e com a recente situação dos povos Yanomamis, resultado da exploração das terras indígenas da Amazônia, situação essa que sintetiza a dura e dramática realidade de vulnerabilidade social, de fome que enfrenta o nosso povo. Estamos aqui na certeza que o colegiado dos conselhos estaduais fez seu papel e seu exercício crítico e reflexivo permanente de monitoramento e controle social, problematizando a situação de insegurança alimentar grave, os conflitos de terra e território, os interesses no sistema alimentar e o desmantelamento do CISAM. Incidimos politicamente sobre todos os projetos antidemocráticos que rolam no pacote de maldade que ainda permanece no nosso Congresso Nacional. Todo esse engajamento virtuoso foram passos que demos na construção histórica do CISAM no Brasil, que nos traz aqui e contou com o engajamento dos guardiões do CISAM, coletivos, fóruns, redes, e todos os conselhos estaduais, que se tornou um mecanismo permanente, com a ausência do Conselho Nacional e da CAISAM, e se tornou um mecanismo de articulação para, à luz do direito humano à alimentação, da soberania e da segurança alimentar institucional, um defensor do CISAM. Somos, em números, uma inequívoca amostra da força e do alcance da nossa articulação e mobilização social. Em sua composição, expressamos a nossa formação social, o perfil de uma sociedade pluriétnica e de muitos, infelizmente, muitos de nós fragilizados, mas muitos de nós fortes e existentes. Estamos todos de pé pelo CISAM. Por isso, é importante a convocação da 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar Nacional com a maior brevidade possível, reestruturar programas e políticas públicas de segurança alimentar, como o PNAE, como o PAA, como o PNAR, Banco de Sementes, Cisternas, Bolsa Família, Salário Mínimo, programas específicos para os povos e comunidades tradicionais, com recomposição orçamentária, contemplando o acesso à produção, ao abastecimento, ao consumo de alimentos saudáveis, que fortaleça a agricultura familiar, rural e urbana de base agroecológica, os povos e comunidades tradicionais, respeitando a cultura alimentar nos territórios. A reconstrução do Pacto Federativo contra a Fome, com financiamento público para o CISAM, de forma intersetorial e contínua. Desburocratizar o acesso à água, à terra e ao território. Adotar medidas urgentes com caráter intersetorial contra a fome, na perspectiva da construção de uma agenda estratégica, pública, de SAM, para garantir programas de transferência de renda com estratégias de enfrentamento às desigualdades sociais e estruturais. Defesa do guia alimentar da população brasileira, a redução do consumo dos ultraprocessados, dos sistemas alimentares saudáveis, de políticas de redução da obesidade, de campanhas pela redução do agrotóxico, rotulagem dos alimentos e a garantia de alimentação dos escolares com a volta do PNAE fortalecido e a garantia da segurança hídrica.
Defendemos aqui que o Conceia restabelecido representa a participação social na construção do monitoramento e do Plano de Segurança Alimentar Nacional, a partir da escuta do que acontece na vida do cidadão e da cidadã brasileiro. Também a reestruturação do CISAM, concretamente com a CAISAM, enquanto impulsionadora de ações intersetoriais que contemplam a articulação com a sociedade civil. Desta forma, desejamos ao Conselho Nacional que continue o seu exercício crítico e permanente no monitoramento do controle social que caracteriza esse Conselho e que se fortaleça em seu papel de assessoria direta à Presidência da República e continue ecoando as vozes do campo, da floresta, das águas e das cidades, expressão de nossa sociobiodiversidade e de uma sociedade pluriétnica, que continua a enfrentar as injustiças, combatendo o racismo, o machismo e todas as formas que estruturam as desigualdades sociais, em constante diálogo com os demais conselhos de participação social. É hora de reafirmar compromisso, rever trajetórias históricas de governos democráticos que foram pautados por conquistas, aflorar diferentes percepções e debates de forma democrática sobre os alertas de risco e retrocesso que denunciamos nesses anos. Por isso também é importante um momento de agradecer ao senhor presidente Lula, que valorizamos o compromisso do seu governo em garantir o controle social por meio dos conselhos, as iniciativas de participação cidadã e a continuidade de programas sociais importantes. Reconhecemos a importância dos programas voltados para o fortalecimento da agricultura familiar e camponesa, outros programas que representam passos importantes, como restaurantes populares, equipamentos públicos, importantíssimos para o acesso à alimentação, além da compra de sementes crioulas, das feiras agroecológicas, entre outras iniciativas importantes. Contudo, é fundamental adotar estratégias da superação da fome e da pobreza, que requerem a continuidade e ampliação do programa de superação das desigualdades de gênero, de raça, de etnia, para garantir o direito humano à alimentação adequada, constitucionalmente garantido na nossa Constituição Federal. Defendemos a comida como patrimônio e não como uma mercadoria. É urgente valorizar as diferentes tradições culinárias e ter em conta o valor cultural da comida, pois corremos o risco de perder a memória alimentar dos sistemas alimentares com rica diversidade desse país. Finalizamos afirmando que, enquanto CPCE, que o Conceia é um defensor do direito humano à alimentação e que estamos firmes, fortes, resiliente e com esperança do verbo esperançar, dito por Paulo Freire, que nos ensina que precisamos ter esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar. Estamos presentes nas cidades, nos campos, nas águas, ocupamos espaços institucionais e não institucionais e mobilizamos as vozes do território em prol da agenda da segurança alimentar e nutricional e da realização da soberania alimentar e nutricional. Obrigado. O Conceia voltou. Senhoras e senhores, o senhor presidente da República assinou ontem, 27 de fevereiro de 2023, decreto que nomeia os conselheiros e as conselheiras do Conceia aqui presentes, os quais tomam neste ato posse dos seus mandatos. Ouviremos agora as palavras da conselheira Elisabetta Recini, que toma posse como presidenta do Conceia.
Bom dia, dá tempo de respirar. É muito bonito, além de absolutamente justo e emocionante estarmos todos aqui. Muito legítimo estarmos aqui. Então, agora, vamos. Excelentíssimo senhor presidente, o senhor não sabe o quanto nós esperamos falar isso. Muito mesmo. Janja, ministros, ministras, parlamentares, representantes de instituições, organizações nacionais e internacionais, conselheiras, conselheiros, atuais, passados, presidentes de conselhos estaduais, representantes de organizações, movimentos, coletivos da sociedade civil brasileira. Percorremos os caminhos abertos por Josué de Castro, por Betinho, por incontáveis pessoas e lideranças dos 4 cantos desse país, que transformam a realidade e superam desafios no cotidiano. Presidente, a filha de Josué de Castro mandou uma mensagem para o senhor e eu vou entregá-la depois. Ela não pôde vir nesse momento. Honramos a trajetória percorrida por Dom Mauro Morelli, por Luiz Marinho e o precioso coletivo de ex, Chico Menezes, Renato Maluf, Maria Emília Pacheco. Eu tenho certeza que a emoção que eu estou sentindo se repete em cada uma das pessoas que está finalmente nesse Palácio do Planalto, no dia 28 de fevereiro de 2023. Cada uma e cada um de nós sabe o quanto caminhou para chegar até aqui e sabe que ninguém chega aqui sozinho. É uma imensa responsabilidade traduzir nesses poucos minutos tudo o que somos, que queremos, que fazemos e que iremos fazer. Quando, em 1º de janeiro de 2019, o Conselho foi extinto, nós fomos para as ruas, nós fomos para dentro do Congresso Nacional. Nós conseguimos uma primeira vitória, mas não a derrubada do veto do então presidente. Mas entre essa aparente derrota e o que vivemos desde então, há muita história a ser contada. Em 27 de fevereiro de 2019, nós reunimos em dezenas de cidades, milhares de pessoas em torno de um banquetaço nacional pela volta do Conselho. Direitos garantidos até a última garfada. Ontem, 4 anos depois, voltamos para a rua comemorando. O Conselho voltou, um prato cheio de justiça social. É uma ciranda maravilhosa que mistura gente, arte, cultura e comida boa. E não é só de militante raiz, é gente que entrou na roda, pois sabe o lado bom da história. Em julho de 2019, a sociedade civil convocou uma conferência popular por soberania e segurança alimentar e nutricional, pois sem democracia não há soberania, não há fim da fome, não há vida. Anunciamos que não iríamos aceitar de forma passiva a interrupção autoritária da construção participativa de políticas públicas, que geraram importantes resultados e inspiraram o mundo. Nós declaramos ontem, hoje e continuamos a declarar. Nós, defensoras e defensores do direito à alimentação, estamos firmes, fortes, resilientes e não vamos nos render. Estamos presentes nas cidades, nos campos, nas florestas e nas águas. Ocupamos espaço, mobilizamos a sociedade em defesa da democracia e por direitos. Durante todos esses anos, o colegiado de presidentes estaduais deu sustentação para que o CISAM não regredisse ainda mais. Aprendemos com o que conquistamos e, principalmente, com o que perdemos nesses 6 anos. A erradicação da fome e a garantia da alimentação saudável requer o enfrentamento das desigualdades de gênero, de raça, requer a produção de comida de verdade, produzida pela agricultura familiar,
por povos indígenas, por quilombolas, por povos e comunidades tradicionais, que tenha base agroecológica e que respeite a cultura alimentar e a natureza. Todos os desafios enfrentados nesses anos, e em particular durante a pandemia, demonstraram que as respostas do campo popular podem sim transformar a sociedade e as políticas a partir da soberania alimentar e a realização do direito humano à alimentação. Mas, afinal, quem somos nós? Quem é a sociedade civil do Conceia? Nós somos quebradeiras de coco, babaçu, somos pescadoras, somos povos de matriz africana, somos pessoas negras, somos povos indígenas dos 4 cantos desse país, somos agricultoras familiares, camponesas, mulheres negras, viemos do semiárido, lutamos nas cidades, no campo, nas florestas e nas águas, praticamos diversas formas de reverência ao sagrado, praticamos agroecologia e economia solidária, atuamos em diferentes frentes, catamos material reciclado, somos pessoas em situação de rua, defendemos direitos, defendemos a saúde, a nossa biodiversidade e o nosso patrimônio alimentar. E porque somos tantas e tão diversas, é que precisamos da diversidade de setores de governo. Então, senhoras ministras, senhores ministros, há sim uma razão para que a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional seja composta por 24 ministérios. Não acabaremos com a fome, garantindo alimentação adequada, saudável e sustentável, se não tivermos um compromisso amplo e verdadeiro dos diferentes setores de governo para atingirmos as raízes das injustiças e desigualdades deste país. Nosso sistema e política nacional de SAM se articula com outros sistemas, como o SUS e o SUAS, com diferentes políticas públicas, como a de alimentação e nutrição, agroecologia e produção orgânica, com o direito ao meio ambiente, à educação, à saúde, entre tantos outros. Presidente Lula, o Conceia voltou para cumprir à risca um pedido feito em muitas ocasiões pelo senhor. Reclamem, critiquem, nos tirem do espaço de conforto, proponham avanços, apontem erros, tragam propostas. Pois é isso que temos feito. Foi no Conceia que nasceu o PAA, a campanha para a alimentação está na Constituição, os 30% da agricultura familiar por PNAE. Foi do Conceia que nasceu a valorosa rede de pesquisa que mostrou a esse país 33 milhões de pessoas em situação de fome, mais da metade da nossa população sofrendo para garantir o dia a dia da sua comida. Foi o Conceia que nós nos colocamos publicamente em defesa de terras e territórios, para quem nele vive e para quem nele produz, em defesa da transição agroecológica, do controle de agrotóxicos, em defesa do nosso guia alimentar, para que a alimentação seja saúde, cultura e tradição, e não doença e devastação. Para que as cidades também plantem seus alimentos, para que cada comunidade tenha sua feira, seu mercado de produtor, para que cuidar da alimentação saudável não seja um fardo para as mulheres, mas sim um cuidado compartilhado. Como disseram, o Conceia é o guardião da comida de verdade. Está no nosso manifesto de 2015. A comida de verdade é aquela que reconhece saberes, sabores, fazeres e falares. Estamos totalmente comprometidas com o fim da fome em nosso país. E sabemos que não é suficiente e muito menos possível repetir a história, mesmo que bem-sucedida. Está na ordem do dia o debate sobre os sistemas alimentares do âmbito internacional ao local, porque neles se intercruzam a devastação ambiental, a geração de desequilíbrios, de desigualdades e os danos à saúde humana. Vamos precisar urgentemente articular combate à fome, combate à pobreza, à obesidade com a crise climática. Transferir renda, gerar emprego, valorizar salário mínimo, garantir terra e território. O Brasil inspirou inúmeros países
não apenas com seus programas, mas com a sua proposta de governança participativa e intersetorial. Temos certeza que a volta do país ao cenário de negociação e cooperação internacional é extremamente comemorada. Continuaremos a contribuir com a sociedade civil de diferentes países que se inspiraram e inspirarão no CONSEA e no CISAM. Há uma grande expectativa da sua participação na cúpula dos países da comunidade de língua portuguesa e que nessa cúpula se realize a primeira reunião, depois de muitos anos, do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP. Voltamos para incidir na articulação de políticas para combater a fome, garantindo comida de verdade, para combater as raízes da desigualdade, do racismo estrutural, as desigualdades de gênero, para que o trajeto do alimento, da semente ao nosso prato, seja um trajeto de vida e não de morte, devastação e doença. Temos o desafio de retomar a implementação do CISAM, criar canais de pactuação e interlocução interfederativa, garantir orçamento, selar compromissos e definir metas. Temos o compromisso de ampliar a diversidade para que as vozes e práticas que não estão formalmente no CONSEA participem desse processo por meio da nossa 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Nós não desconhecemos os desafios do plano político, operacional, orçamentário, a situação de desmonte que as equipes encontraram, mas, sinceramente, nós sabemos que nenhum desses desafios coloca em segundo plano o que precisamos e podemos fazer. Muito obrigada. E neste momento, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, fará uso da palavra. Bom dia. Bom dia, gente. Um dia alegre desse tem que ser bom. Saudar com muita alegria nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nossa querida Janja Lula da Silva, primeira-dama. Aqui está a trabalho o nosso ministro Rui Costa, nosso querido ministro Márcio Macedo, e parabéns aí pela capacidade de articulação com os vários setores. Em nome aqui da minha querida Beta, nossa querida Elisabetta Recini, agora empossada presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, saudar a cada um dos membros aqui representados, juntamente com Jean-Pierre Tertulino, coordenador da Comissão de Presidentes de Conselhos Estaduais. Eu quero saudar e também aqui conclamar para cada município, cada estado, fortalecer as organizações por conta de tudo que representa este momento. Saudar aqui cada um dos deputados federais, permitam-me fazer isso em nome da minha querida Gleice Hoffmann. Saudar aqui também os senadores, em nome aqui do meu querido Randolph, aqui presente, senador. Aqui, saudar a cada um dos coordenadoras dos conselhos estaduais,
minhas colegas ministras, meus colegas ministros aqui presentes. Aqui, neste palácio, se instalou o que se poderia chamar do quartel do autoritarismo. E aqui, no seu primeiro ato, em 1º de janeiro de 2019, se desconstruiu muitas coisas. Dentre elas, o ato da extinção do CONSEAS e também do CAISAN. Aqui, hoje, a presença de Sua Excelência, o povo. Esqueceram que resistiríamos, com a resistência fortalecemos a democracia, com a democracia esqueceram que lá no seu artigo 1º diz que todo poder emana do povo. E é pela força e vontade do povo que está hoje aqui o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e Geraldo Alckmin, vice-presidente. E hoje, esse presidente, eleito pelo povo, determina, e a gente pode dizer em alto e bom som, o CONSEA voltou. Voltou mais forte. E com isso, a volta da conferência, e com isso, o fortalecimento do diálogo em cada canto do país. Volta também mais forte e com mais condições de trabalhar. De um lado, essa participação popular, presidente. O CONSEA tem 1/3 da representação de governos, governo federal, estados, municípios, e 2/3 da participação dos vários segmentos, dos vários setores da sociedade. Junto com o CONSEA, também aqui hoje comemoramos a instalação da Câmara Interministerial, que tem aí esse papel fundamental também na segurança alimentar e nutricional. Peço aqui para ficar de pé, ministros e ministras aqui presentes, que são partes aqui do CAISAN. Somos 24 ministros e ministras, presidente, que representam aqui essa diversidade. Compõe essa Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Casa Civil, Agricultura e Pecuária, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Cultura, Ministério da Educação, Ministério da Fazenda, da Igualdade Racial, da Integração e Desenvolvimento Regional, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, Ministério das Mulheres, Ministério das Relações Exteriores, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ministério do Planejamento e Orçamento, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Gestão e da Inovação em Serviço Público, da Pesca e Aquicultura e o Ministério da Previdência e dos Povos Indígenas. Presidente, sob seu comando, estaremos, a partir de agora, tratando das políticas para o país de segurança alimentar e nutricional. E juntos, presidente, a partir de cada município, de cada estado, integrados com a sociedade, ouvindo, dialogando, nós vamos trabalhar com a ciência e podemos afirmar em alto e bom som. Assim como o senhor fez
entre 2003, quando desafiou o Brasil, já éramos um país grande produtor de alimentos e a presença da fome. E esse autoritarismo destruiu aquilo que foi conquistado em 2014, quando ali, já no governo da presidenta Dilma, alcançamos grandes resultados. Tirar o Brasil do mapa da fome, tirar o Brasil do mapa da insegurança alimentar e fazer, naquele momento, inclusive, a maior presença da classe média brasileira, com 54% da população economicamente ativa. Pois bem, presidente, essa destruição trouxe 33 milhões de famintos, 28% da população em situação grave de desnutrição. Hoje podemos afirmar em alto e bom som, por que amamos democracia? Porque essa democracia permite que hoje aqui, com o Conselho Nacional da Segurança Alimentar e Nutricional instalado, com a presença da CAISAN, nós podemos aqui, de cabeça erguida, dizer ao Brasil, sim, juntos nós vamos mobilizar, e não se faz nada sozinho, com muita gente, e novamente nós vamos tirar o Brasil do mapa da fome e vamos tirar o Brasil do mapa da insegurança alimentar. É esse compromisso que juntos, meu querido Márcio, assumimos a partir de hoje. E vamos trabalhar já a partir do planejamento do Plano Safra, não só basta ser o quarto maior produtor de alimento, mas temos que planejar o que para exportação, e sim teremos meta para exportação, mas o que queremos para a mesa do povo brasileiro. Como foi dito aqui pela Beta, nós queremos alimentação saudável, nós queremos alimentação produzida por quem mais precisa de renda, queremos alimentação que possa garantir a condição de qualidade de vida. Então, a partir desta data, muito trabalho. Vamos dar as mãos, muito trabalho. E, se Deus quiser, alcançar esse objetivo. Estamos hoje aqui fazendo esse grande pacto, um pacto por um Brasil sem fome, e com certeza vamos alcançar. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Convidamos agora ao púlpito o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Bom dia, todas as senhoras, todos os senhores, companheiras e companheiros presentes nessa solenidade. Eu quero cumprimentar o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Quero abraçar a companheira Janja, cumprimentar e abraçar a querida companheira Beta, cumprimentar o colega ministro Wellington Dias, parceiro dessa cruzada contra a fome no nosso país. Quero abraçar o companheiro Jean-Pierre, que aqui representa todos os conselheiros dos CONSEAs em todo o país. Quero abraçar muito carinhosamente os que, antes de nós aqui com o presidente Lula, fizeram o CONSEA acontecer, companheiro Luiz Marinho, companheiro Francisco Menezes, que eu tive a grata de conviver, ele e Renato Maluf e a Maria Emília, eu tive a grata satisfação de conviver nesses últimos dias, preparando essa volta do CONSEA. Quero cumprimentar a companheira Tereza Campelo, companheiro Patrus Ananias e a companheira Benedita da Silva, por juntos terem escrito um capítulo importante da história da luta contra a fome no nosso país. Eu queria abraçar meus colegas ministros, queridos, todos que estão aqui nessa quantidade significativa. Queria pedir licença para cumprimentar na pessoa de Luiz Marinho, ex-presidente,
e a companheira Simone Tebet, que estamos juntos construindo o PPA participativo, que vamos apresentar esses dias ao presidente da República. Quero cumprimentar meus queridos amigos deputados e deputadas, na pessoa aqui da presidenta do meu partido, a companheira Gleice, que tem também as suas impressões digitais nesse processo. Quero cumprir, e o querido companheiro Patrus Ananias, que também foi secretário desse Conselho. Quero abraçar os senadores e senadoras aqui presentes, na pessoa do líder do presidente Lula no Congresso, senador Randolph, da Benedita da Silva. O Bené foi senador, eu aqui, e de veneziano, que aqui representa o Senado Federal. Eu quero dizer que eu escrevi um discurso que esse dia é de tão grande emoção que eu fiquei com medo de não conseguir falar aqui, que está passando um filme na minha cabeça, que só uma mente e um coração sem alma é capaz de acabar com um conselho que ajudou a acabar com a fome no nosso país e tirar tanta gente da miséria absoluta que estava junto com o presidente Lula. Então, hoje é um dia da vitória. A reinstalação do Conselho é um símbolo muito forte. O primeiro ato do presidente anterior, quando assumiu, foi destituir o Conselho. E o primeiro ato do presidente Lula, quando assumiu aqui neste palácio, foi determinar que nós restituíssemos e reinstalássemos o Conselho. O Conselho voltou. Presidente, nós estamos reconduzindo, através do seu decreto de ontem, os mesmos representantes da sociedade civil e mais de 20 pastas de ministérios originais que tiveram seus mandatos interrompidos no governo passado, mantendo assim a proporcionalidade do Conselho de 1/3 da sociedade civil, que eu abraço cada companheiro e cada companheira que representam aqui a cara do Brasil, das organizações do povo que compõem o Conselho, que está tomando posse hoje. Senhor presidente, senhoras e senhores, de todos os problemas que enfrentamos no Brasil, e não são poucos, sem dúvida, o mais revoltante, vergonhoso e criminoso é o da fome. Revoltante porque somos um dos maiores produtores mundiais de alimentos, com terras e clima que parecem ter sido destinados e desenhados para a agropecuária sustentável. Porque temos recursos mais do que suficientes para garantir a segurança alimentar e nutricional do nosso povo. E ainda assim, temos milhões de pessoas passando fome neste momento no Brasil. Vergonhoso, porque o presidente Lula já tinha tirado do Brasil, já tinha tirado com o Conselho o Brasil do mapa da fome e estruturado o maior programa de segurança alimentar e nutricional do mundo, com a ajuda do talento e dedicação de tantos que, no governo ou na sociedade civil, levaram a cabo essa tarefa monumental, muitos dos quais estão aqui presentes hoje nessa solenidade. Segundo dados do segundo Visicam, Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado entre 2021 e 2022, pela Rede Brasileira de Pesquisas em Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensam, o Brasil conseguiu atingir o maior patamar de famílias em segurança alimentar em 2014, 77,1%, e apenas 4,2% em segurança alimentar grave em 2013. No período correspondente ao auge das políticas de segurança alimentar dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Criminoso,
porque nega a uma parcela considerável do nosso povo um direito já consagrado, o direito humano à alimentação saudável, à segurança alimentar e nutricional, sustentável, em última análise, o direito à vida. Não por acaso, o Tribunal Popular da Fome, no dia 27 de setembro de 2021, do qual muitos de vocês fizeram parte, julgou e condenou o governo federal brasileiro, na pessoa do ex-presidente da República, por violação do direito humano à alimentação e à nutrição adequadas e ao direito ao estar livre da fome. Por tudo isso, e é sempre importante destacar, papel fundamental que o CONSEA desempenhou no combate à fome no Brasil e que, doravante, desempenhará para que recoloquemos nos trilhos da normalidade a segurança alimentar e nutricional da nossa população. Mas antes de falar dos desafios que nos esperam no futuro, quero prestar reverência a todas as pessoas e organizações que fizeram a resistência nesse duro período que tivemos nos últimos anos, Beto. Diante de ataques à participação social nas instâncias do governo federal que houve em 2013, com consequente desmonte do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CISAM. O movimento da Conferência Popular por Democracia, Direitos, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional foi um ato de coragem fundamental para a manutenção da nossa luta. Organizada e mobilizada de forma autônoma, a Conferência Popular realizou 3 rodadas de conversa com expressiva participação que foram fundamentais para manter o movimento ativo. Não fosse isso, estaríamos enfrentando hoje uma realidade ainda pior. Então, é importante frisar que sem a estrutura do CISAM, composta pela Conferência Nacional, pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar, pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar, CAISAN, que hoje vai ser instituída pelo presidente Lula, pelos órgãos e entidades de segurança alimentar, como são os conselhos estaduais e municipais, e pelas instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, nós poderíamos não ter saído do mapa da fome lá atrás. É por isso que este evento de hoje é tão importante, porque sabemos que o CONSEA criado, vigoroso e atuante, fortalece o objetivo de novamente erradicar a fome no nosso país. A volta da fome no Brasil coincide com o fim do CONSEA. A volta da fome no Brasil coincide com o fim do CONSEA. Nós aprendemos nesse processo que o Estado tem uma capacidade de mobilizar recursos de toda a ordem, numa escala que a sociedade civil muitas vezes não consegue. Mas, por outro lado, esta mesma sociedade tem uma capacidade de mobilização e de organização das ações lá na ponta que o governo, de fato, não pode prescindir. Aí reside, certamente, a força do CONSEA e do CISAM, em uma última instância. Então, precisamos garantir o CISAM como um sistema público permanente, com seus componentes federativos fortalecidos, com financiamento conjunto, tendo a participação social como base de tudo isso. Assim, como acontece com o SUS, que foi tão importante na pandemia, precisamos amadurecer e aprimorar o CISAM como política de Estado, de forma a impedir grandes retrocessos, como já tentaram contra o Sul, diga-se de passagem, no último episódio da pandemia. Certa feita, Darcy Ribeiro disse que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto político. Os últimos 4 anos estão aí para nos lembrar que a fome no Brasil também não é uma crise, é um projeto político. E nós não concordamos com esse projeto político e vamos mudar essa realidade novamente, sob a liderança do presidente Lula e a várias mãos do povo brasileiro dentro do CONSEA. Os dados sobre a presença da fome nas famílias mostram que o aumento de 9% em 2020 para 15,2% em 2021, passando de 19 milhões para 33,1 milhões de pessoas que vivenciam a fome.
Ou seja, em pouco mais de um ano, o número de famintos no Brasil aumentou 14,1 milhões, mais do que a população da cidade de São Paulo. No total, 125,2 milhões de pessoas padeciam e padecem algum grau de insegurança alimentar neste período, com 92,1 milhões tendo que reduzir a qualidade da alimentação ou comer menos, além dos 33 milhões de famintos já mencionados. A reinstalação do CONSEA hoje marca uma nova fase na construção da segurança alimentar e nutricional do nosso povo, e que vamos reestruturar tudo o que foi destruído, mas vamos também avançar no aperfeiçoamento do nosso marco legal, consolidando o CISAM, aperfeiçoando a Lei Orgânica da Segurança Alimentar e convocando a 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar. Os senhores e as senhoras que hoje tomam posse novamente, tem a tarefa nesses próximos 2 dias de trabalho, que o CONSEA, presidente, começa a trabalhar hoje à tarde. Vai ser empossado, está empossado agora, à tarde já começa a trabalhar, hoje e amanhã, até o dia 2, e vão, com o debate de vocês, com a autonomia que tem que ser, mas convocar a 6ª Conferência para debater os rumos do combate à fome no nosso país. Vamos também fortalecer a relação federativa para o tema da segurança alimentar, melhorando o diálogo com estados e municípios, estimulando e apoiando a atuação dos conselhos locais, retomando os fóruns e instâncias de articulação entre governo federal, estados e municípios. Além de garantir a participação e o controle social, queremos também protegê-los de ataque como os sofridos nos últimos anos. Para tanto, vamos investir na institucionalização dessa participação, por um lado, e na formação e capacitação das organizações no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Os números mostram que a piora mais acentuada da fome ocorreu entre os lares com renda menor que 1/4 do salário mínimo per capita, condição associada à extrema pobreza e à miséria, sendo 71% com restrição na qualidade dos alimentos e 43% fossilizados na miséria absoluta. Daí a importância e pertinência do aumento do salário mínimo, ministro Marinho, e do anúncio feito ontem pelo presidente Lula da criação de um grupo de trabalho para a elaboração de uma proposta de política de valorização do salário mínimo. A valorização do salário mínimo, presidente, é um dos alicerces de combate à fome no nosso país. O segundo Vigizam, e vou caminhando para o fim, mostrou que a fome aumentou entre 2020 e 2022. Em 70% dos lares chefiados por pessoas que se autodeclararam, ministro Arielle, pretas ou pardas, também evidenciou impactos em lares, aumentou em 70% a fome nas famílias chefiadas por pessoas que se declaram pretas ou pardas. E também, presidenta Gleice, evidenciou impactos em lares em que as mulheres cuidam sozinhas dos seus filhos. Mais uma comprovação do machismo e do racismo estrutural da sociedade brasileira. Uma das facetas mais perversas da fome é a forma como ela afeta os lares com crianças, Eliana Aquino. Você que liderou um processo desse de combate à fome em crianças no meu estado, uma das facetas mais perversas da fome é a forma de como ela afeta os lares com crianças menores de 10 anos. Os números mostram que a fome mais que dobrou entre o final de 2020 e o início de 2022. Nos domicílios com crianças de até 10 anos, saiu de 9,4% para 18%. Entre as famílias com criança de até 6 anos de idade, segmento ainda mais vulnerável à ausência de alimentação adequada, apenas 1/3 estava em segurança alimentar. Dados que reforçam, ministro Hélito Dias, a importância do desenho do novo Bolsa Família, a ser lançado pelo presidente Lula, com adicional para famílias com crianças menores de 6 anos de idade. Precisaremos estar atentos a todas estas facetas da fome,
levando em conta as diversas dimensões que impactam a segurança alimentar, como a vacinação das crianças, que o presidente Lula deu um exemplo ontem, grande e gigantesco, de crença na ciência e crença na vacina. Ainda tem os irresponsáveis que fazem fake news com um tipo de ação dessa que salvam vidas. Por falar em alimentação saudável, vamos retomar com a vacinação de crianças, com a frequência escolar e alimentação saudável e o bem-estar dos idosos. Por falar em alimentação saudável, vamos retomar, Maria Fernanda, a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e a Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica, junto, Paulo Teixeira, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, no ato que vocês estão propondo que seja ainda agora em março, do lançamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural, nós vamos lançar a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, com vistas ao fortalecimento da produção e o consumo da comida de verdade. E para finalizar, eu quero dizer que porque tudo isso que eu falei aqui é parte da segurança alimentar, assim como é a agricultura familiar e a merenda escolar, e tantas outras coisas importantes que vamos fazer. Porque sabemos fazer, porque sob a liderança do presidente Lula, já fizemos e vamos fazer mais e melhor. O Conceia voltou! Neste momento, o senhor presidente da República assinará 2 decretos que atualizam o funcionamento do Conceia e da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, CAISAN, frente à nova estrutura do governo federal. Decreto que altera o decreto número 6.272, de 23 de novembro de 2007, que dispõe sobre as competências, a composição e o funcionamento do Conceia. E o decreto que dispõe sobre a Câmara Interministerial da Segurança Alimentar e Nutricional, a CAISAN. Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estava pedindo para o Stucker me mostrar que horas são, porque está na hora da gente comer. Eu não preciso dizer para vocês da alegria de poder reencontrar vocês no relançamento do Conceia. Para as pessoas mais novas que não sabem, esse Conceia foi apresentado pela primeira vez no governo Itamar Franco. E na época, nós tínhamos feito o primeiro programa, o primeiro debate sobre a questão da segurança alimentar para discutir o nosso querido programa Fome Zero, eu e o companheiro pai do Graviano,
a gente fez um debate no dia 16 de outubro de 92, que era o Dia Mundial da Fome, para a gente preparar um documento para trazer para o Itamar Franco. E, na ocasião, eu tinha sugerido ao presidente Itamar Franco que ele indicasse o Dom Mauro Morelli como presidente e o Betinho como secretário-geral. E dizia para ele que o programa só poderia dar certo se fosse ligado ao presidente da República. Ou seja, o Conselho tinha que ficar ligado diretamente à presidência da República para que pudesse ter autoridade e funcionar junto aos outros ministérios. O Itamar criou o Conselho, ele colocou o Betinho de presidente e o Dom Mauro de secretário-geral, ele inverteu e não colocou ligado diretamente à presidência da República. E o Conselho funcionou pela força das duas pessoas que participavam lá, o Dom Mauro Morelli e o Betinho, que teve um trabalho extraordinário, sobretudo no convencimento da sociedade de fazer política de solidariedade para que a gente pudesse tratar, pelo menos na época do Natal, das pessoas com muito mais carinho, muito mais respeito. Depois nós ganhamos as eleições e nós resolvemos criar o Conselho de verdade. Fazer com que o Conselho fosse um instrumento de pensamento, de construção e de execução de políticas públicas que pudessem cuidar do combate à fome e à miséria. E, lamentavelmente, ele foi exterminado e hoje está de volta. Na verdade, eles nunca conseguiram acabar com o Conselho. Eles desmancharam a estrutura legal que existia, mas muita gente que participava do Conselho pelo Brasil afora continuaram lutando, continuaram organizados e continuaram tentando combater a fome por esses 4 cantos do Brasil. Eu fico muito feliz, Wellington, Márcio, Elisabetta e Jean, quando eu vejo o companheiro Maluf, o Renato Maluf, e o nosso companheiro Chico, 2 dos companheiros mais extraordinários na construção e no funcionamento do Conselho. E fico feliz de saber que vocês estão aí vivos, parecendo um pouquinho mais velho do que eu, cabelo mais branco do que eu, o Maluf sem cabelo, mas pelo sorriso de vocês, a disposição de lutar é a mesma. Eu não poderia deixar de falar da nossa companheira Tereza Campelo, que foi uma companheira que deu uma dimensão extraordinária ao Bolsa Família. E eu queria, companheiro Márcio, dizer para você que você tem um instrumento de participação popular que poucas vezes nós conseguimos construir igual no Brasil. Essas pessoas que participam do Conselho são pessoas determinadas a encontrar uma solução para que a gente possa minimizar e, por que não dizer, terminar de uma vez por todas com a fome no nosso país. Eu ainda sonho que a fome tem que ser terminada no mundo. Quando eu saí da Polícia Federal, a primeira viagem que eu fiz, eu fui conversar com o Papa Francisco e depois eu fui ao Conselho Mundial de Igreja para ver se a gente conseguia fazer uma campanha mundial contra a desigualdade. Na verdade, a ideia era tentar provocar o ser humano a ter a capacidade de se dignar. Porque na hora que a gente perde a capacidade de se dignar, a gente fica fragilizado e a gente não tem força para fazer as coisas que nós temos que fazer. E combater a fome é uma coisa muito séria. Muitas vezes as pessoas estão conversando com outras pessoas que estão com fome e a pessoa não sente que a outra está com fome. Você só vai sentir se a pessoa falar, ou você só vai sentir se a pessoa passar por um exame que vai detectar que ela está carente de calorias e proteínas.
Senão você não sabe. E normalmente as pessoas têm vergonha de dizer que não almoçaram, as pessoas têm vergonha de dizer que não jantaram, as pessoas têm vergonha de dizer que não conseguiram comer uma carne, uma salada. Porque é assim mesmo, a gente tem vergonha, o trabalhador tem até vergonha de dizer que ele está desempregado, quando ele está há muito tempo desempregado, porque ele não quer ser chamado de vagabundo pelos seus vizinhos. Ele não quer que as pessoas entendam que ele não está trabalhando. Então, muitas vezes, a gente fica escondendo aquela coisa que a gente nunca deveria esconder. Porque é verdade que se nós produzimos alimento demais no planeta Terra, e se nesse país a gente produz alimento demais e tem gente com fome, significa que alguém está comendo mais do que deveria comer para que o outro pudesse comer um pouco. Significa que nós estamos desperdiçando alimento entre a produção e o consumo. Significa que alguma coisa está errada. E a mais errada de todas é que as pessoas não têm dinheiro para comprar o que comer. Porque se tivesse dinheiro, iria muita gente querer produzir, iria aumentar a produção e a gente então teria os alimentos necessários. Por isso eu já pedi para o Paulo Teixeira, o ministro de Desenvolvimento Agrário, que nós vamos ter que convocar uma reunião dos pequenos e médios produtores para que a gente discuta outra vez o programa Mais Alimentos, para que a gente possa facilitar, incrementar a produção de mais alimentos. Se um cidadão, se o Valmir lá no acampamento Lulaldo tem uma vaquinha que só dá 3 litros de leite, então vamos te ajudar para ela dar 6 litros de leite. Se você só está colhendo uma saca de feijão, nós vamos ajudar você a colher 2 sacas de feijão. E a gente vai garantir que se as pessoas produzirem, não vão perder, porque se produzirem em excesso, o governo vai comprar esse alimento para que a gente distribua aonde precisa ser distribuído. E também a gente vai voltar com a política de preço mínimo para garantir que as pessoas que plantam não tenham prejuízo se houver uma super safra. Porque no Brasil é assim. Às vezes as pessoas produzem, são incentivadas a produzir, todo mundo planta, a colheita é muito grande, o preço cai. E às vezes o companheiro não consegue retirar sequer o dinheiro que investiu. Então nós vamos tentar, Paulo Teixeira, fazer uma grande discussão. Não é só com a agricultura familiar, não. Nós temos no Brasil 4.600.000 propriedades com menos de 100 hectares e nós precisamos chamar essa gente toda para participar dos nossos encontros, para que a gente possa aumentar a produção de alimentos saudáveis, porque uma outra doença que nós temos no Brasil é a obesidade. As pessoas comem muita bobagem, as pessoas comem muita comida industrializada e as pessoas pensam que são saudáveis e não são. São pessoas obesas que estão com algum problema de desequilíbrio funcional e que nós precisamos tratar disso com muito carinho para que as pessoas, uns morrem de fome, outros morrem de gordura. Mas essa gordura não é de alimento saudável, é de alimento não saudável. Isso nós vamos ter que fazer em 4 anos, gente. Eu não sei se vocês, sobretudo os ministros que estão aqui, os deputados, se a Gleice se lembra, nós já estamos há 59 dias no governo. Ou seja, nós não temos mais 4 anos pela frente. Nós temos 3 anos e 10 meses só de governo. E nós agora vamos completar 100 dias e nós precisamos apresentar ao Brasil o que é que nós vamos fazer de verdade nesses próximos 4 anos. Porque nós precisamos fazer muita coisa com mais rapidez, com mais competência e com mais resultado. Porque não há tempo para a gente ficar brincando de governar. Nós temos que governar de verdade. Eu digo sempre, governar é a gente cuidar das pessoas, cuidar daqueles que mais necessitam, cuidar com carinho, cuidar da educação, cuidar da saúde, cuidar do transporte, cuidar do emprego, cuidar do salário. Finalmente, Simone, agora, no Dia das Mulheres, a gente vai apresentar definitivamente a tal da lei que vai garantir que a mulher definitivamente receba o salário igual ao homem, se ela exercer a mesma função do homem.
toda hora que você vai procurar essa lei, parece que ela existe, mas tem tantas nuances, tem tanta vírgula antes do D e depois do D, que tudo é feito para a mulher não ter o direito. Ou seja, então é preciso fazer uma lei que diga, sabe, a mulher deve ganhar o mesmo salário do homem se exercer a mesma função, e pronto, não tem vírgula, e é obrigado, se não pagar, vai ter que ter alguém para fiscalizar, e esse alguém, outra vez, Marinho, será a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho, para que a gente possa fazer o Brasil entrar no rol dos países civilizados em que as pessoas sejam tratadas com respeito. Uma outra coisa importante que está para ser anunciado é o Desenrola. Está pronto, Cleiton? Acho que a semana que vem nós vamos poder anunciar. Ou seja, nós temos hoje 51 milhões de pessoas que devem entre 0 e 2 salários mínimos, o equivalente a 50 bilhões de reais. Essas pessoas, às vezes, devem R$100, R$200, R$300, e essas pessoas estão penduradas no Serasa, não pode comprar mais nada, não pode ter mais crédito. Nós vamos ter que dar um jeito de resolver isso. E é por isso que o Haddad, sabe, está discutindo com a sua equipe, discutindo com a FEBRABAN, discutindo com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, discutindo com os empresários, para a gente encontrar uma proposta de fazer com que essas pessoas se livrem dessa dívida e possam voltar outra vez a ser cidadãos plenos, com direito a comprar, com direito a fazer crédito outra vez. Nós temos, Gleice, nós temos 51 milhões de pessoas com 50 bilhões de dívidas. E, por outro lado, nós temos 35 milhões de pessoas com 349 bilhões de dívidas. Pessoas que fizeram dívida no cartão de crédito, pessoas que fizeram dívida na época do Covid, e a maioria das dívidas foram feitas nos últimos 14 meses. Significa que são dívidas recentes, que as pessoas entraram num gargalo que não conseguem mais sair. E nós, então, precisamos encontrar uma saída, libertar esses brasileiros do arroxo, do crédito, para que eles possam voltar a ser cidadãos e comprar as coisas. E esse país, ele pode voltar a ser o país que nós sonhamos. Eu não sei se vocês têm dimensão, quando eu desci a rampa do Palácio do Planalto, dia 1º de janeiro de 2010, dia 1º de janeiro de 2011, quando eu tinha acabado de dar posse à companheira Dilma, eu achei que nunca mais eu iria ouvir falar de fome no Brasil. Eu achei que nunca mais a gente iria falar de que a massa salarial estava caindo. Eu achei que nunca mais a gente iria ouvir falar que o salário mínimo não ia aumentar com aumento real de salário acima da inflação. Eu sonhei com isso. Sonhei e acreditava que era possível. Qual não é minha surpresa que quando a gente volta, 13 anos depois, o Brasil está um pouco pior do aquele Brasil que nós deixamos e que vocês ajudaram a construir. Vocês têm muita responsabilidade, porque foram 74 conferências nacionais feitas nesta capital. 74 conferências que definiram todas as políticas públicas que nós colocamos em funcionamento aqui. E quando a gente confia no povo e permite que o povo decida que política a gente vai implementar, a certeza do sucesso é muito real. E eu quero que você saiba que eu votei para fazer mais do que fizemos da primeira vez. O tempo é mais curto, mas a vontade de trabalhar é maior e o aprendizado que nós temos é infinitamente superior ao aprendizado que nós tínhamos há 13 anos atrás. Portanto, queridas companheiros e queridos companheiros, preparem, comprem um sapato com borracha mais dura, sabe? Se preparem, porque a nossa luta é incansável. Nós temos um compromisso com esse povo brasileiro. E nós temos que recuperar o direito desse povo, não apenas de comer 3 vezes ao dia, desse povo andar de cabeça erguida,
desse povo ter orgulho de ser brasileiro, desse povo ter orgulho de ter um trabalho decente, desse povo ter orgulho de poder ter uma escola de qualidade. Eu espero que o Camilo consiga logo a começar a implantar a escola de tempo integral nesse país, porque é uma necessidade vital para o nosso jovem se formar adequadamente. Então, companheiros e companheiras, eu quero terminar dizendo para vocês que nós não temos tempo sequer de ter mágoa e ficar remoendo raiva ou ódio contra qualquer pessoa. Eu não votei para a presidência da República para remoer o ódio em função da minha prisão, em função das mentiras que foram contadas a meu respeito, em função da fake news. Não é justo, não é honesto, não é decente eu voltar para cuidar dos meus problemas pessoais. Eu só voltei porque eu acredito piamente que a gente pode fazer esse Brasil voltar a sorrir. A gente pode fazer esse país estar de barriga cheia, esse povo trabalhar, esse povo estudar e esse povo virar decentemente. Quando a gente discute que tem muita violência na periferia desse país, a gente precisa entender que não é só a questão da polícia que vai resolver a questão da violência, porque muitas vezes a polícia é a causa da violência. A violência, muitas vezes, é a falta do Estado na periferia. O Estado não está lá com educação, o Estado não está lá com saúde, o Estado não está lá com cultura, o Estado não está lá com lazer, o Estado não está lá com asfalto, não está lá com tratamento de esgoto, com coleta de esgoto. Ou seja, às vezes a figura do Estado não existe. E quando a figura do Estado não existe, o povo da periferia paga o preço com a sua própria vida por irresponsabilidade do Estado. Por isso, companheiro Flávio Dino, é que nós vamos ter que trabalhar para que a gente possa discutir, quem sabe, uma nova política de segurança pública para esse país, que não é uma coisa a ser discutida imediatamente, não. Mas ou nós começamos a discutir agora, ou ela nunca vai acontecer. E, por fim, eu quero agradecer a vocês, a solidariedade de vocês durante todas essas coisas ruins que aconteceram no Brasil. A solidariedade de vocês na Dilma, sabe, desde o impeachment dela, a solidariedade no meu caso, quando eu fui para a Polícia Federal, mas, sobretudo, a solidariedade de vocês contra a tentativa de golpe que foi dada nesse país no dia 8 de janeiro de 2023, quando invadiram a Suprema Corte, o Congresso Nacional e esse palácio que a gente está aqui. Aqui vocês estão percebendo que tem várias coisas sem vidro ainda que está quebrado. Porque meia dúzia de bárbaros, meia dúzia de vândalos, meia dúzia de psicopatas, que estava orientado pelo psicopata maior, acharam que poderiam, depois de perder as eleições, ocupar o palácio e dar um golpe de Estado. Se eles quiserem voltar a governar, eles primeiro precisam aprender a respeitar a democracia. E na democracia vence quem ganha da forma mais democrática possível. Por isso, companheiro Márcio, meus parabéns pelo fato de você coordenar a Secretaria-Geral. A semana que vem, esta semana na quinta-feira, vamos lançar outra vez o novo programa Bolsa Família, sob a coordenação do nosso querido companheiro Wellington, e junto com o lançamento do novo programa, vem muita novidade. Então, se vocês estiverem por aqui e quiserem participar, vocês serão convidados, porque a gente vai voltar a fazer aquilo que o povo brasileiro precisa. A gente vai voltar a cuidar desse país com carinho, com amor. A gente vai voltar a ser humanista. A gente vai voltar a utilizar a fraternidade na nossa relação pessoal. E a gente quer dizer a todo mundo que a gente não aceita a política de fake news. A gente não aceita a mentira como verdade. A gente não aceita a mentira como forma de comunicação entre os seres humanos. Por isso é que nós precisamos combater toda e qualquer mentira, toda e qualquer fake news, porque os psicopatas estão soltos por aí. Eu não sei se vocês estão vendo a violência todo santo dia. Esses dias eu vi um cara num barzinho jogando isopo, matou 7 pessoas. Esses dias eu vi um cara no supermercado pegar um carrinho e jogar em cima de uma mulher.
Ou seja, tem uma parte da sociedade que está ficando desumana, sabe, que está ficando, quem sabe, não é nem ser humano, é quase que o algoritmo do mal. E nós, brasileiros e brasileiras, que acreditamos em Deus, nós que acreditamos no amor, nós que acreditamos na fraternidade, nós que acreditamos na relação entre os seres humanos, nós não podemos aceitar esse comportamento e nós precisamos provar para nós e para quem não está aqui que o que vale, na verdade, é uma relação de fraternidade, de solidariedade e de muito amor entre os seres humanos. Por isso, nós vamos vencer outra vez e obrigado pela participação de vocês. E até a próxima semana no novo encontro aqui. Um abraço, gente, um beijo. Está encerrada esta cerimônia. Pedimos a todas e todos. Essa foi a cerimônia que marcou a retomada do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. No evento foram reempossados os conselheiros e a presidenta do CONSEA,